Ela achava que tinha encontrado o amor da vida dela. Ele era o tipo de homem que parecia saído de um filme. Olhar fixo, sorriso encantador, palavras que pareciam sempre dizer exatamente o que ela precisava ouvir. Nos primeiros dias, tudo era intenso. Ele mandava mensagens o tempo todo, dizia que nunca tinha conhecido alguém como ela. Fazia planos, jurava amor, prometia futuro. Mas o que ela não sabia é que aquele encanto inicial não era amor, era manipulação. Era o início de um jogo psicológico que deixaria marcas por muito tempo. Ela estava prestes a conhecer o que é viver nas mãos de um narcisista. Um narcisista não chega gritando, nem mostrando quem é. Ele chega te estudando. Observa cada gesto, cada vulnerabilidade, cada brecha. Aprende o que você gosta de ouvir, o que te faz sorrir, o que te faz baixar a guarda. E quando ele percebe que você se sente segura, ele te prende. Não com correntes, mas com emoções. Ele faz você acreditar que ele é o único que realmente te entende. Ele te coloca num pedestal, e quando você menos espera, ele mesmo começa a derrubar o pedestal que construiu. Com o tempo, ela começou a perceber as pequenas mudanças. Ele já não era tão doce. Começou a criticar, a fazer comentários sutis que pareciam inocentes, mas doíam. Ela tentava entender o que estava acontecendo, achava que ele estava passando por uma fase difícil. Mas o narcisista nunca muda por acaso. Ele muda porque já te testou e sabe que você não vai embora. Ele sabe que você já está envolvida demais, e é aí que ele mostra o verdadeiro rosto. O narcisista precisa se sentir no controle. Ele precisa ser admirado, desejado, elogiado. E quando ele sente que já te conquistou, ele perde o interesse no carinho. Porque o que ele quer não é amor, é poder. Ele quer dominar o que você sente, o que você pensa, o que você faz. Ele quer ver você duvidando de si mesma, querendo o tempo todo provar o seu valor para ele. E o mais cruel de tudo é que ele faz você acreditar que a culpa é sua. Ela começou a ouvir frases que antes não existiam. Você é muito sensível. Tá imaginando coisa. Eu nunca disse isso. Você tá louca. Essas são as armas do narcisista. Ele distorce a realidade até que a vítima comece a duvidar da própria memória. Isso se chama gaslighting, e é uma das formas mais destrutivas de manipulação. Aos poucos, ela já não sabia mais o que era verdade. Começou a pedir desculpas por coisas que não fez. Começou a tentar se comportar da forma que ele queria, para evitar conflitos. Mas quanto mais ela cedia, mais ele empurrava. Um narcisista não busca relacionamento. Ele busca suprimento emocional. Ele precisa sugar energia, atenção e admiração para se sentir vivo. E quando ele sente que já drenou tudo, ele te descarta. Sem culpa, sem remorso, sem olhar para trás. E o pior é que ele faz isso como se você nunca tivesse significado nada. É o chamado descarte. Um momento frio e calculado, onde ele simplesmente desaparece, te deixando sem explicação, te deixando quebrada, tentando entender o que fez de errado. Ela passou noites sem dormir, se perguntando o que poderia ter feito diferente. Tentava lembrar o momento exato em que tudo desandou, mas a verdade é que não foi culpa dela. A destruição era parte do plano. O narcisista nunca quis amor, ele quis controle. E quando o controle já não era suficiente, ele precisava de algo novo para alimentar o próprio ego. Enquanto ela chorava, ele já estava encantando outra pessoa, usando as mesmas palavras, os mesmos gestos, o mesmo roteiro. Mas há algo que o narcisista não entende: o poder da consciência. O momento em que a vítima percebe o que realmente aconteceu. O momento em que ela entende que o amor que sentiu era real, mas o que recebeu de volta nunca foi. Quando ela começa a se curar, a se distanciar, o narcisista volta. Ele sempre volta. Com uma mensagem, um elogio, uma desculpa. Isso se chama hoovering, quando ele tenta te puxar de volta para o ciclo.
E se você cair, tudo recomeça. Do amor idealizado ao desprezo, do pedestal à destruição. Por isso, o primeiro passo para se libertar de um narcisista é entender o ciclo. Idealização, desvalorização e descarte. É sempre igual. No começo, ele te coloca como um troféu. Depois, ele começa a te minar. E no final, te joga fora como se fosse nada. Saber disso não apaga a dor, mas te dá poder. Porque o que o narcisista mais teme é perder o controle. E quando você entende o jogo acaba. Ela decidiu ir embora. Doeu, mas ela foi. Bloqueou, cortou contato, silenciou lembranças. E aos poucos, começou a voltar a ser ela mesma. O silêncio dele, que antes doía, virou paz. A ausência das mensagens virou liberdade. E o amor que ela buscava nele, ela começou a encontrar dentro dela mesma. Essa é a verdadeira vingança contra um narcisista. Se reconstruir. Mas há algo que ninguém fala sobre os narcisistas. Eles não são monstros de outro mundo. São pessoas que um dia também foram feridas, que aprenderam a esconder a própria dor manipulando a dos outros. Isso não os justifica, mas explica o vazio que carregam. Por trás da arrogância, há insegurança. Por trás da frieza, há medo de não ser suficiente. O narcisista cria um personagem para sobreviver. Só que esse personagem precisa destruir o que é real em quem se aproxima, porque o real ameaça o controle. O narcisista se alimenta de reações. Ele quer que você chore, grite, implore. Porque enquanto você reage, ele existe. Por isso, o silêncio é a maior arma. Ignorar é matar o jogo. A indiferença é o espelho que mostra para ele o que mais teme, que ele não tem poder algum sobre você. Mas para chegar nesse ponto, é preciso reconstruir a própria autoestima. E isso leva tempo. Porque o narcisista destrói em meses o que você levou anos para construir. O amor de um narcisista é uma ilusão cuidadosamente criada. No início, ele te faz sentir única, especial, escolhida. Mas esse amor nunca existiu. O que existiu foi um espelho. Ele te mostrou aquilo que você queria ver. E quando ele percebeu que você acreditou, que você dependia desse reflexo, ele quebrou o espelho. É isso que ele faz. Te mostra o céu para depois te empurrar para o inferno. E o mais cruel é que mesmo depois de tudo, você sente falta dele. Porque o cérebro se vicia na montanha-russa emocional. Um dia é amor, no outro é desprezo. Um dia é carinho, no outro é silêncio. Essa oscilação gera dependência. E é por isso que se libertar de um narcisista é como se livrar de um vício. Você sabe que te faz mal, mas o corpo pede mais. O coração pede mais. E é aí que você precisa ser mais forte que a saudade. Ela chorou por meses, mas resistiu. E um dia, sem perceber, acordou e ele não era mais o primeiro pensamento. Não doía mais. Ela viu uma mensagem antiga e sentiu nada. Foi ali que percebeu. Finalmente estava livre. O narcisista tenta destruir, mas o que ele faz sem querer é revelar a força de quem sobrevive. Porque quem passa por isso e se reconstrói, nunca mais é o mesmo. Aprende a ver o perigo nos pequenos sinais. Aprende a não confundir atenção com amor. E aprende que amor de verdade nunca te faz duvidar de quem você é. O narcisista pode ter levado uma parte dela, mas o que ficou foi mais forte. E é assim que a cura começa, quando você entende que o amor que buscava nos outros sempre esteve dentro de você. Que o vazio que ele deixou não precisa ser preenchido com outro alguém, mas com paz. A liberdade de não depender da aprovação de ninguém. A leveza de ser quem é, sem medo. O mundo está cheio de narcisistas. Eles podem estar em relacionamentos, amizades, famílias, até no trabalho. Eles são mestres em parecer perfeitos. Mas há sempre sinais. O excesso de charme. O desejo constante de admiração, a falta de empatia, a incapacidade de admitir erro e, principalmente, o jogo de controle.
Se alguém te faz sentir pequena para se sentir grande, desconfie. Se alguém diz que te ama, mas te faz duvidar de si mesma, fuja. Amor não é dor. Amor não é controle. Amor não é culpa. Talvez o narcisista nunca mude, porque para mudar, ele teria que olhar para dentro e admitir o próprio vazio. E isso é o que ele mais teme. Mas você pode mudar. Pode aprender, crescer, se curar. E quando faz isso, você quebra o ciclo. Você se torna aquilo que ele nunca vai ser: livre. A cura não é esquecer o que aconteceu. É entender. É olhar para trás sem raiva, mas com consciência. É usar a dor como combustível para crescer. É olhar no espelho e ver que a pessoa que o narcisista tentou destruir está mais viva do que nunca. Porque você sobreviveu. E sobreviver a um narcisista é uma das provas mais duras da força humana. Talvez você nunca receba o pedido de desculpas que merece. Talvez ele nunca admita o que fez. Mas isso não importa, porque a sua paz vale mais que qualquer explicação. O silêncio da cura é mais poderoso que o barulho da vingança. O que você perdeu não foi amor, foi uma ilusão. E o que você ganhou foi algo que ninguém mais pode tirar: consciência. O narcisista vai continuar buscando novas vítimas, novos olhares, novos reflexos. Mas nada do que ele encontrar vai preencher o vazio que ele carrega. Porque o que falta nele não é amor dos outros, é amor próprio. E até que ele encare isso, vai viver repetindo o mesmo ciclo. Já você, não. Você rompeu o ciclo. Você entendeu, e quando entende, o poder volta para suas mãos. A história dela é a de muita gente. Pessoas que amaram demais e foram destruídas por quem não sabia amar. Pessoas que confundiram intensidade com amor, controle com cuidado, manipulação com paixão. Mas agora você sabe a diferença. E o conhecimento liberta. Porque ninguém mais vai te enganar com promessas vazias, com olhares falsos, com palavras doces e atitudes frias. Você não precisa mais provar o seu valor. Quem te merece nunca vai te fazer duvidar dele. E se você está ouvindo isso agora, talvez ainda esteja no meio desse ciclo. Talvez ainda esteja tentando entender o que aconteceu. Então ouça bem. Você não está louca, não está exagerando, não está sensível demais.